Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O jeans é único. São vários. São todos. Serve para tudo e para todos. Se adapta, evolui, transforma. Ontem, hoje e sempre. É cultura e comportamento de uma sociedade. Isso é Jeanswear. Para Vicunha Jeanswear, é Jeans Identity. Olá, estamos de volta para mais um MM Talks, agora para falar de inteligência artificial. E a gente hoje vai conversar com o Thiago Mello, CPO e CMO da Lynx, uma empresa de software da Stone. E aqui o Thiago vai tentar contar para a gente um pouco de como o varejo está aproveitando a inteligência artificial. Olá, Thiago, tudo bem? Opa, André, tudo bem? Thiago que está de Nova York hoje para trazer um pouco aqui de conhecimento sobre varejo e também sobre inteligência artificial. E eu queria começar, Thiago, para entender quais são as características que transformam o varejo um grande aproveitador da inteligência artificial nesse momento. Excelente, André. Assim, a primeira coisa que eu acho que vale a gente falar, e com certeza o público que está escutando a gente aqui já entende e já escutou bastante sobre inteligência artificial, mas eu gosto de falar rápido sobre o que é, né, a inteligência artificial e por que a gente vai viver nesse momento a maior boost de produtividade que a gente já teve na história da humanidade, talvez. Então, a inteligência artificial acontece a partir do momento que a gente conseguiu usar máquina para que a gente conseguisse treinar as máquinas, para que as máquinas entendessem padrões e comportamentos e começassem a entender visualmente. Por exemplo, quando eu boto várias fotos para ela analisar, eu falo assim, olha, isso daqui é um carro, isso daqui é uma chaminé. A gente acaba treinando a máquina começa a ter conhecimento do que é um carro, do que é uma chaminé, e depois eu consigo mostrar várias outras fotos para ela e pedir para ela identificar os carros, por exemplo, e ela vai fazer isso em escala muito maior. O varejo, ele por si só, ele tem muito dado, e sempre teve muito dado, mais dado do que as pessoas conseguem analisar para tomada de decisão, mais dados que a gente consegue analisar a cada cliente. Então, a inteligência artificial vai ser tão importante para o varejo porque ela vai atuar em praticamente todas as coisas que é importante para o varejista. Então, a primeira coisa, a mais importante de todas para o varejista é o cliente. Então, isso sem cliente, eu acho que qualquer negócio, né? O varejo atende vamos dizer, no atacado, usando o nome de duas coisas aqui, vários clientes ao mesmo tempo. Tem muito cliente entrando dentro dos varejistas. O que a inteligência artificial vai permitir? Ela vai permitir que eu individualize cada relacionamento. Ela vai permitir que eu consiga tratar cada cliente como ele seja único e eu saia da segmentação para a individualização. E quando a gente fala de individualizar, eu vou chegar a um ponto, hoje no online eu já consigo saber tudo que o cliente faz online. Aonde ele clica, quanto tempo o mouse dele passa em cima de cada produto, aonde provavelmente ele está se incentivando mais. Isso gera aprendizado para que a gente faça um site específico para cada cliente. Mas agora a gente também vai fazer isso no varejo físico. A gente tem como fazer isso no varejo físico já várias tecnologias estão sendo usadas para entender comportamento de cliente. É claro que tem toda
uma questão de LGPD aqui também. Então, a LGPD veio em boa hora, vamos dizer assim, para meio que guiar o que pode e o que não pode nesse mundo. Mas hoje a gente tem tecnologia e capacidade computacional para analisar grande gama de dados e ajudar na tomada de decisão. Então, tudo que tange ao cliente, eu vou conseguir me relacionar melhor, me comunicar melhor, entender melhor o que meu cliente quer para conseguir ofertar melhores produtos e melhores oportunidades para o cliente. E a outra coisa que é muito importante para o varejista é estoque, né? Ele precisa comprar bem para vender bem. Então, essa ajuda de comprar bem, essa ajuda de entender o produto, essa ajuda de precificação, isso tudo, quando a gente coloca uma camada de inteligência analisando todas as transações, analisando tudo que pode ser feito, você ganha muita produtividade, porque a chance de você comprar melhor é muito grande, a chance de você precificar melhor, inclusive entendendo ao vivo a sua concorrência, é muito grande. Hoje já tem sites que monitoram em tempo real os preços dos concorrentes. Tem sites que a premissa eu quero ter o preço menor ou igual da concorrência. E aí você monitora os sites e ele faz essa troca em menos de um segundo, por exemplo. Então, seja para precificar, seja para comprar melhor, com certeza a AI também vai estar aqui. E a terceira coisa que é importante para o varejista são os seus funcionários. Então, a gente precisa tratar melhor os funcionários para que eles estejam felizes, para que eles consigam tratar bem os seus clientes. E a venda é uma coisa que a gente precisa estimular o vendedor o tempo todo a estar querendo vender, a conseguir atingir seus objetivos. E a gente, através da inteligência artificial, também vai conseguir fazer uma gestão com algo que a gente chama de dados acionáveis. Que eu não espero um ser humano poder perceber um comportamento para tomar uma decisão em cima daquele dado. Eu simplesmente treino a máquina para dizer assim, olha, minha equipe de vendas deveria ter esses seguintes indicadores. Toda vez que alguém estiver acima ou abaixo, me avisa. E acima eu vou tentar aprender o que é que eles estão fazendo de bom para poder replicar para os demais. E abaixo eu vou tentar começar algumas iniciativas, inclusive comunicando àquele vendedor que ele precisa melhorar aquele indicador. E aí, se eu consigo fazer isso com AI, eu dou uma camada de gestão muito forte para o varejista, para que ele saiba como pode melhorar, e tudo isso de maneira gamificada, deixando divertido o trabalho de vendas. Então, eu falei dos 3 principais pilares para qualquer varejo aqui, que é cliente, estoque e a sua equipe de vendas, e a AI vai estar muito dentro disso, porque, mais uma vez, ela tem uma capacidade de entender uma grande quantidade de dados, analisar comportamentos e desdobrar alguma ação em cima dessa análise e fazer isso em uma grande escala. E por isso que, se você perguntar, Thiago, e por que agora, né? Por que está vindo isso agora de AI? Porque a gente hoje tem poder computacional suficiente para isso, os processadores evoluíram muito e a internet melhorou muito para a gente fazer esse processamento em nuvem e gerar esses insights, esses aprendizados. Tem muito mais coisa, André, para a gente conversar aqui de como a gente vai usar, aí a gente entra em toda essa parte de AI generativa, melhorar a descrição, melhorar a página do produto, que aí a gente adensa mais na frente na conversa. Eu acho até que do grande ao pequeno a gente entende que IA tem aproveitamento, né? Mas eu gostaria de que você me ajudasse aqui até levar para quem está assistindo a gente um pouco do que separa essa IA que já está acontecendo no varejo e nos bastidores das grandes empresas, dessa IA hoje que a gente tem contato através de softwares como o ChatGPT, para separar um pouco o que é essa IA preditiva, como dizem, e a generativa, e entender dessa porta para trás, para dentro das empresas, o que é preciso fazer para conseguir ter um bom aproveitamento de IA, né? Você deu esses 3 pilares, mas acho que é importante entender que algumas empresas já têm esse dever de casa muito bem feito, outras precisam ainda iniciar esse processo. E aí, para a gente entender qual são essas camadas e níveis que a empresa precisa passar para chegar até essa IA preditiva ou generativa tão bem feita, né? E sendo capaz de dar margem para a lucratividade do varejo. Isso aí, André. Então, vamos lá. A IA preditiva, como você falou, eu acho que a gente vem trabalhando há um bom tempo aqui.
A gente, dentro do nosso portfólio de software da Linux como Stone, por exemplo, a gente trabalha um produto que individualiza cada site e tenta prever qual é o melhor produto para o cliente ver assim que ele entra no site da empresa. A gente tem hoje 60% do fluxo total do e-commerce brasileiro passando por dentro desse site, porque quem vira cliente desse site normalmente vende, a média é 38%, mas a gente tem casos aqui de 317% de crescimento só porque usou inteligência artificial para melhorar qual produto mostrar para cada cliente que navega no seu site. Então, essa parte de previsão, eu diria que tem muita empresa que está avançada, que está fazendo. A grande revolução que a gente tem visto é na parte generativa, é na criação de conteúdo utilizando apoio de IA. Porque também, eu gosto de falar apoio, porque não é a IA sozinha, tá? Mais uma vez, é esse negócio que o Kevin Kelly chama de centauro, que é o homem e a máquina trabalhando junto para fazer muito mais do que conseguia fazer antes. Se você perguntar para mim se eu acho que a IA vai tocar e tirar muitos empregos, eu diria que ainda não é muito certo. Eu acho que com certeza ela impacta alguns, mas com certeza ela cria outros. Mas um profissional que domine IA, com certeza tira o emprego num profissional que não domine IA. Isto posto, vou tentar ir direto para a tua pergunta, né? Como é que começa e qual é a diferença do que a gente usa no dia a dia? Então, vamos primeiro como começa. A primeira coisa, como começa, para qualquer empresa, seja grande ou seja pequena, que está escutando a gente precisa organizar os dados para a IA poder trabalhar. Eu acho que essa é a primeira, cara. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe nem direito o que você vai fazer ainda, saiba que você precisa ter em algum lugar todos os dados de transação ou o máximo de dados que você tiver de percepção sobre o seu cliente, das interações que você fez com ele, sobre o seu produto, tudo dentro de um lugar. Porque quando você estiver dentro de um lugar, fica muito mais fácil você treinar a IA, né? Hoje, então, você consegue submeter todos os arquivos de tudo que você tem para uma IA e ela vai te ajudar a gerar insight, ela vai te ajudar a tomar decisão, ela vai te apoiar de uma forma bem interessante. Mas para isso você precisa organizar dados. Então, para quem está escutando a gente aqui, que é de varejo, é cadastro de cliente, eu preciso associar o cliente à venda, eu preciso começar a tentar ter um banco de dados únicos, porque normalmente o pessoal usa muitas soluções diferentes e aí fica muito fragmentada a jornada. Tudo isso dificulta essa jornada de IA. Então, sempre começa a IA pela organização e trabalhar os dados para que a gente possa chegar lá. A segunda coisa é que essa parte de IA generativa, que começou muito forte, né? A OpenAI vem trabalhando o GPT, né, que é o algoritmo deles de Transformer, né, que a gente chama. Na verdade, ele foi criado dentro do Google. Isso é uma curiosidade. O Google não deu tanta bola para o potencial que esse negócio teria, mas a OpenAI vem treinando esse modelo desde 2017 e ela divulgou o modelo para o mercado com o ChatGPT, que a gente conhece, no final do ano passado. Então, desde 30 de novembro do ano passado, que é quando a OpenAI fez essa divulgação, a gente está vivendo realmente uma nova era de possibilidades. Inclusive, a gente aqui dentro do nosso portfólio de software, que eu já falei para vocês, a gente tem hoje 48% do varejo brasileiro passando dentro do nosso software de alguma maneira. No nosso pipe de inovação para os próximos 3 anos, eu diria que tem muita coisa legal por vir. A gente pode discutir algumas delas aqui se você quiser, mas eu acho que está começando essa revolução. Então, toda a parte preditiva, eu não vou dizer que está bem resolvida, mas a gente tem muita coisa legal. Mas toda essa parte generativa, a gente está testando várias coisas super interessantes para ajudar nosso cliente a fazer mais. Mas o principal dizer hoje a gente tem esses serviços abertos, né? Vamos dizer, esse serviço em nuvem, o que a Amazon oferece, o que o Google oferece, o que a Microsoft oferece, e várias outras empresas que estão entrando nesse cenário. Isso tudo, de verdade, é público. Público que eu falo, você tem que pagar para usar, mas você paga pela quantidade que você usa. Então, seja pequeno ou seja grande, as pessoas têm acesso. Então, é muito mais uma limitação de conhecimento de como usar, que a gente vai ter que treinar os nossos desenvolvedores e os profissionais para dominar essas novas ferramentas. Mas eu te diria que o que uma grande empresa de ponta tem acesso para trabalhar nos seus produtos e uma pequena empresa que está começando agora é muito parecido, porque está todo mundo usando da mesma fonte.
E quando eu falo a mesma fonte, tá todo mundo usando a cloud, né, vamos dizer, os principais serviços em nuvem, para treinar os seus serviços em IA. Isso está disponível para o grande ou para o pequeno, o que divide aí o conhecimento para você ter. E aí eu queria entrar rapidamente aqui na tua última pergunta, que é sobre o pequeno, né? E eu queria dizer o seguinte, assim, para mim, a primeira coisa que o pequeno deveria ter é a mudança de mindset. É essa certeza do que a gente fala e que já virou padrão quando a gente está escutando alguma palestra, alguém falar que o que trouxe a gente até aqui não vai levar mais a gente para frente. E que eu preciso mudar porque o que eu tô nesse momento está mudando completamente, não o que eu faço, porque o que ele é uma constante na nossa vida. Atender bem o cliente, ter um bom produto, ter uma loja com o melhor visual merchandising possível, tudo isso vai ser importante, seja hoje ou daqui a 100 anos. Mas o que está mudando é o como a gente entrega tudo isso. A gente está no momento que esse como está em mudança. O comportamento de consumo mudou bastante. Se quiser, a gente também pode abordar isso. Mas a gente tem uma mudança de comportamento muito forte. E para o pequeno, sabendo que ele precisa mudar o mindset, o que eu queria dizer é hoje, toda a indústria de software praticamente foi para um negócio chamado SaaS. SaaS é Software as a Service, ou seja, é varejo como serviço. Qual é essa diferença do SaaS? Ao invés de você pagar uma licença cara para você ter um software e você ter que investir muito, a gente cobra por quantidade que a pessoa usa. Então, se você é pequeno, você vai usar muito pouco, você vai pagar muito pouco. Se você é grande, você vai usar muito, você vai pagar muito. Então, eu diria que hoje, apesar de, com certeza, no curto prazo, a IA vai distanciar ainda mais o grande do pequeno na experiência que ele consegue dar, eu diria que está tudo disponível para o pequeno. O que falta no pequeno, é o mindset e muitas vezes o conhecimento do que dá para fazer utilizando a IA. Mas não é uma questão de infraestrutura, é uma questão muito mais de conhecimento. Eu não sei se ficou claro. Queria entender, Thiago, mas com toda essa facilidade de acesso, isso cria mais distância entre o pequeno para o grande ou isso cria mais chance do pequeno competir com o grande? Qual que é a dinâmica nesse sentido? Ainda mais como você me explicou, né? O SaaS facilitou muito a contratação de software, então tá todo mundo usando às vezes o mesmo software para conseguir competir. O que acontece nessa dinâmica agora com a IA? Cria distância ou aproxima? Cara, essa pergunta é excelente e eu vou te dar a minha resposta e vou te dar um exemplo, tá? De fora, daqui dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que no curto prazo distancia, que é o que eu estava tentando falar agora, com certeza vai criar uma distância muito mais por essa mindset, essa distância que o pequeno estaria desse conteúdo, porque toda tecnologia, quando ela começa mais complicada e a gente vai trabalhando para simplificar. Quando ela tiver mais simples de ser usada, como o ChatGPT, por exemplo, hoje é algo super simples. Qualquer pessoa pode usar ali e vai aumentar a sua produtividade. Então, eu diria que entre esse gap da tecnologia existir a simplificação, isso vai fazer com que os grandes se diferenciem e aumente a distância. Mas a tendência de médio e longo prazo é diminuir a distância e a gente possibilitar que o pequeno possa competir, se não de igual para igual, mas muito próximo com o grande, porque tudo que o grande tem disponibilidade está sendo disponibilizado também para o pequeno. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso é verdade aqui fora. Nos Estados Unidos, a gente tem no e-commerce americano a Amazon representando cerca de 39% do e-commerce americano. Ou seja, de tudo que é vendido aqui dentro de e-commerce, 39% é a Amazon. A Amazon vem ganhando share ano após ano há uns 7 anos aqui. O que aconteceu foi que o Shopify, que é uma empresa de plataforma de e-commerce aqui fora, ela deixou e ela permitiu que todos os varejistas ou pequeno varejista ela tivesse e ofertasse uma experiência de compra boa para os seus clientes aqui fora. E a gente tem visto a Amazon desacelerar esse crescimento e o ganho dela de share, e uma boa parte do share do crescimento online hoje vindo para o pequeno varejista que hoje está usando instrumentos online e que ele tem hoje um potencial de fazer um bom atendimento, fazer uma entrega rápida e etc. E a gente está trabalhando bastante para fazer que isso seja realidade como Stone Co. no Brasil. A gente quer ser a empresa que empodera e que permite que o empreendedor brasileiro
realize seus sonhos e seus resultados. A gente quer permitir que eles tenham estrutura para competir com o grande e para fazer para o mundo local dele até melhor do que o grande, porque ele vai entender muito melhor o seu bairro, vai ter o convívio com o seu cliente, e existe uma tendência de comportamento de consumo que é uma preferência pelo varejo local. 88% das pessoas hoje se posicionam dizendo que querem comprar de seu bairro. Então, a gente tem uma grande oportunidade para o pequeno negócio, para aqueles negócios que estiverem abertos a embarcar um pouco de tecnologia dentro do seu dia a dia, mas isso, mais uma vez, é aquilo que eu te falei, é muito mais uma questão de mindset, de iniciativa, de conhecimento, de tentar aprender coisa nova, do que qualquer outra coisa. E daqui para frente vai ser isso, né, André? A verdade é que a principal característica, se vocês me perguntarem, Thiago, o que tem que estudar nesse mundo de tanta mudança, é de verdade a gente melhorar o ser humano que a gente é, né? É a gente ser curioso, a gente ter coragem, a gente ser criativo. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga perseverar e ter competência para conseguir estar à frente aí dessas mudanças que vão acontecer de maneira bem acelerada. Tiago, eu acho, assim, com essa oportunidade do varejo aproveitar da IA, a gente também vê que o varejo tende a virar mais empresa de tecnologia, né? Isso já é um processo que vem acontecendo cada vez mais. O varejo se preocupa em incorporar times, empresas, provedores, parceiros que englobem ali soluções tecnológicas. E isso me faz também me perguntar que o varejo vai ter que se preocupar, você já mencionou antes, com questões de privacidade, com questão de segurança de dados. Acho que para a gente finalizar, eu queria entender também, assim, quais outras responsabilidades o varejo agora vai ter que olhar para esses dados, porque são muitos dados desses clientes, desse comportamento de consumo, para conseguir conversar com uma IA que muito em breve também vai ser regulada, né? Então a gente já tem que estar com a casa feita para receber esse tipo de novidade que, enfim, está aí para acontecer logo mais. Me conta um pouco, assim, do que você acha que o varejo precisa estar se preparando agora para entender e cuidar melhor desses dados e garantir uma IA ética e responsável, né? Perfeito. Bem, eu vou te dar algumas coisas que a gente já faz aqui, que eu acredito que o varejista tem que fazer também. Mas a primeira coisa é que muita dessa conversa para regulação ou preparar para a regulação, e é algo que o Brasil foi um dos pioneiros no mundo, junto com a GPDR lá, a GPDR da Europa, a gente lançou a nossa LGPD. Isso ajudou muito, muito que eu falo, principalmente a gente aqui em empresa de tecnologia, de já pensar a solução, tentando dizer, cara, mas isso aqui não pode, porque isso daqui a gente está usando um dado que a gente não poderia usar nesse momento, a gente não está respeitando a privacidade do cliente, a gente precisa alterar o produto para analisar desse jeito. Então, eu acho que o preparo para a regulação, já que a gente tem um LGPD forte aqui no Brasil, ele já tem um bom caminho andado. Tá? Então, eu diria isso. Como é que as empresas têm feito? Assim, a primeira coisa eu posso tokenizar o consumidor. E quando eu falo tokenizar o consumidor, eu falo o seguinte, talvez eu não saiba quem é o consumidor final, mas eu sei que existe um consumidor que ele se comporta dessa maneira. E esse consumidor ele faz isso e faz aquilo e etc. E para esse consumidor eu deveria fazer esse tipo de oferta, eu deveria fazer etc. Então é um jeito de eu conversar com o consumidor, muitas vezes se ele não me deu a autorização para ter o dado dele ainda, mas eu tokenizo, ou seja, eu transformo ele como se eu desse um CPF digital para ele, eu desse um nome, eu não sei quem você é ainda, mas enquanto eu não sei, tudo que você fizer aqui comigo, eu vou tratar você por esse token. E aí eu começo a aprender muito antes de conseguir saber quem é o consumidor. Então esse é um exemplo e é para onde o mercado foi por causa da LGPD. Então existe o mercado de aprendizado que continua com toda a interação, com toda observar o comportamento, mas não necessariamente a gente sabe quem é o consumidor final. A gente só vai saber quem é se ele der a autorização explícita para a gente saber quem ele é e ele se relacionar com a gente. Enquanto eu não tenho essa autorização, eu estou individualizando e, vamos dizer, criando nomes e CPFs para as pessoas aqui dentro, entendendo que aquela pessoa é o mesmo usuário que tem esse tipo de comportamento. E aí, quando eu analiso vários comportamentos, e eu sei
qual é o comportamento da pessoa, isso vai ajudando a gente saber como atender essa pessoa melhor. Como atender esse token, para não dizer pessoa, porque eu não conheço ela ainda, melhor. O que eu oferto, qual é o melhor chamado, qual é o melhor produto que eu mostro. Então, a gente foi muito para esse lado. Eu não tenho dúvida, André, que a regulação de IA vai ser uma coisa muito necessária e muito divertida de acompanhar, inclusive, porque a gente está falando da IA generativa. Né? Vamos dizer que o cara escreveu um livro usando a IA generativa. De quem é o direito autoral? Ou o cara fez uma foto usando IA generativa no Midjourney e usou na sua campanha de publicidade. De quem é essa foto? Eu estou infringindo algum direito de privacidade ou de propriedade privada quando eu faço isso? Existe uma discussão que é uma linha que eu gosto, mas não sei se é o que vai ser regulado, é que para mim está na prompt. A prompt é aquele comando que a gente envia para IA. Então, se a sua prompt infringir algum direito autoral, você sabe que você está infringindo um direito autoral. Então, se você pedir lá, cria a imagem de Harry Potter vestido laranja numa rua com o logo da minha empresa, cara, você sabe que você usou o nome Harry Potter. Você sabe que ali você está infringindo o direito autoral de Harry Potter. Mas se você pedir, cria uma imagem de um bruxo usando óculos na rua e o logo da minha empresa, é uma boa discussão para dizer se isso aí está infringindo algum direito de imagem ou não. Então vai ser bem, bem divertido acompanhar, né? A gente tem bastante coisa ainda para acompanhar, né? Felizmente o nosso papo chegou ao fim, mas foi muito legal, Thiago. Acho que a gente trouxe bastante coisa interessante para quem nos acompanhou hoje. E o MM Talks vai continuar, a gente tem outros assuntos ainda para conversar. Queria agradecer ao Thiago mais uma vez e obrigado você por ter acompanhado. Até mais.